Oi, eu sou Daniel Diógenes, especialista em medicina reprodutiva, diretor técnico da Clínica Fertil Baby Ceará, e o assunto de hoje é: quais são as 5 principais dúvidas sobre a fertilização in vitro? Será que existem só 5 dúvidas sobre a fertilização in vitro ou sobre a inseminação? Logicamente que não. Nós vamos buscar hoje abordar as principais dúvidas e questionamentos que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Vamos iniciar. A fertilização in vitro permite que eu escolha características da criança? Cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele? A resposta é não. Existem técnicas de seleção embrionária com o objetivo de se diminuir o risco ou de se ausentar o risco de malformações para os bebês. Mas essas técnicas são incapazes de escolher características físicas. A gente ainda está muito longe de ter um domínio completo da parte genética. A genética na medicina reprodutiva ainda é um grande mistério. Anos e anos serão precisos para que a gente consiga manipular embriões de uma forma a escolher características. Eu não acho isso nem um pouco salutar. É possível escolher o sexo na fertilização in vitro? Sim. Pela técnica de biópsia embrionária, de análise genética pré-implantacional, o chamado PGTA, é possível saber o sexo do embrião. É possível, mas no Brasil é proibido. Nós não podemos fazer a chamada sexagem, a escolha do sexo. Isso é permitido em alguns outros países, como Estados Unidos, como alguns países europeus, mas no Brasil não. A legislação vigente é desde final de 2017 e é proibitiva com relação a isso. E eu vou dar minha opinião pessoal. Eu acho que a gente não deve interferir na questão do sexo também. Nós não devemos brincar de deuses. Outra dúvida: os bebês nascidos de técnicas de fertilização in vitro ou inseminação intrauterina têm um maior risco para malformações? Os dados são um pouco obscuros, mas a maior parte deles mostra que não. E que, na verdade, se nós tivermos um aumento de malformações nas técnicas, isso não está ligado à técnica em si, mas à idade daquele casal, que via de regra é um casal que tem mais idade, uma mulher de mais de 40 anos, quando busca os tratamentos. Então a resposta para essa pergunta e para esse questionamento é não. Nós podemos ter tranquilidade que a chance de ter um bebê com malformação será vinculada à idade do casal e não à técnica de medicina reprodutiva. Outra dúvida: o uso dos hormônios durante o processo de fertilização in vitro ou de inseminação intrauterina tem consequências futuras? Aumenta o risco de um câncer de mama? Aumenta o risco de um câncer ovariano? Aumenta o peso? Provoca distúrbios hormonais na mulher? Nós sabemos que as doses hormonais são altas. Nós precisamos estimular os ovários a produzir o maior número possível de óvulos naquele mês. Então nós vamos ter 10, 15, 5 óvulos a depender da reserva ovariana. Essas doses são muito maiores do que a dose hormonal natural produzida todo mês no ciclo normal menstrual da mulher. No entanto, nós temos um curto espaço de tempo. O estímulo hormonal, seja para uma fertilização in vitro, seja para uma inseminação intrauterina, é um estímulo curto, em média de 10 a 12 dias. Portanto, não existem relatos de que estímulos curtos hormonais, mesmo em doses mais altas, estejam relacionadas a cânceres ou a qualquer tipo de repercussão ruim para a mulher, como o aumento de peso, a dificuldade de controlar o peso. Ele é tempo dependente. Durante esse período, a mulher vai ter uma barriga um pouco mais inchada, os ovários vão crescer, vai ter um certo desconforto abdominal, uma náusea, uma dor de cabeça, mas isso durante aquele período de estímulo, um período muito curto. Então a gente pode ficar tranquilo com relação a isso também. Um outro questionamento muito comum é: se eu vou para uma fertilização in vitro, se o meu marido precisa fazer o espermograma. Todo homem que vai para o tratamento de medicina reprodutiva, ou todo homem que vai fazer uma investigação para fertilidade, precisa fazer o espermograma. Sem espermatozoides, não há gravidez. Então, nós temos que deixar o machismo de lado e avaliar o casal sempre desde o início e não somente a mulher. Qual a diferença entre a FIV e a ICSI? FIV e ICSI são sinônimos. A FIV é a fertilização in vitro, é o nome genérico, é o nome usual, mas a ICSI, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, é uma variante da FIV convencional, que seria você unir o espermatozoide junto ao óvulo. A ICSI você injeta o espermatozoide dentro do óvulo, é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. A FIV convencional, esse óvulo fica junto com vários espermatozoides numa gotinha de meio de cultura
e esses espermatozoides ali dentro da incubadora vão fecundar esse óvulo. Mas, em via de regra, quando se fala em FIV, se está falando de ICSI, pelo menos a nível de Brasil, onde a maior parte dos centros de medicina reprodutiva realiza a ICSI. Uma outra dúvida muito frequente: os tratamentos sempre dão certo? Eles têm 100% de acerto? Não. Técnicas como a fertilização in vitro, que são técnicas de mais alta complexidade, têm uma taxa de sucesso que chegará a níveis de 50% a 60% nos melhores casos. E isso depende da qualidade de óvulos e espermatozoides. Isso depende da idade do casal, sobretudo da mulher. Então, não dá pra gente achar que a qualquer momento eu posso optar pela fertilização in vitro e vou atingir minha gravidez. A técnica existe, mas ela precisa de uma matéria-prima de qualidade. E essa matéria-prima é o óvulo, é o espermatozoide. É o que eu costumo falar muito para as pacientes. Quem vê cara, não vê ovário. Hoje a mulher aos 40 anos, 45 anos, está na sua plenitude, está no ápice da sua vida, jovem, mas o seu ovário não acompanhou essa evolução. E nós temos que respeitar a idade ovariana, nós temos que respeitar a idade do óvulo. Com relação à inseminação, a taxa de sucesso é menor. É uma técnica mais simples, em que se coloca o espermatozoide dentro do útero no momento da ovulação. E isso ajuda porque você aproxima o espermatozoide do óvulo, mas toda a fecundação é natural, como se estivesse tendo uma relação sexual em casa. Então as taxas da inseminação serão mais baixas, em torno de 20%. E essa é a diferença entre a inseminação e a fertilização. Na inseminação, a fertilização ocorre no corpo. Na fertilização in vitro, essa fertilização ocorre no laboratório. E para finalizar esse vídeo, uma dúvida muito frequente e muito atual. É possível reduzir os custos dos tratamentos de medicina reprodutiva? Custos, via de regra, altos. Historicamente, existe um mito muito grande com relação a isso. E nós acabamos vendo ali diversos casais que nem buscam um consultório do especialista ou uma clínica de medicina reprodutiva pelo medo de encarar o custo de um tratamento. Sim, é possível reduzir o custo. E isso eu vou deixar para o nosso próximo vídeo na próxima semana. Um abraço a todos.